Então, Minto, a gente teve aí um anúncio que eu queria muito, eu e Miguel ouvir a nossa audiência, ouvir a sua opinião, que foi a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. E aí, isso muda alguma coisa no nosso jogo? Yara, não sei se foi só para mim, o seu som está um pouquinho... Está baixo. Está baixo? Não, eu entendi a pergunta, mas está baixo. Eu tive que fazer um pouco de linguagem labial. Eita, ferro. Gente, desculpa, não sei o que está acontecendo, que o meu som é sempre alto, eu falo Agora alto. subiu. Então pronto. Então, agora ele veio de dentro com intensidade ecológica. Isso. Então, eu gostaria de ouvir a sua análise sobre a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Olha, primeiro, era esperado. Da outra vez ele saiu também. Segundo, é muito ruim. Terceiro, ele tem titica na cabeça. Ele está achando que essas mudanças climáticas não vão aumentar os furacões, as inundações, as desgraças nos Estados Unidos. Os incêndios. Aquilo é um planeta à parte. Né? O Musk já convenceu o Trump que, se tudo der errado, ele está com a colonização de Marte bem encaminhada. Né? O plano B do Trump e do Musk é a colonização de Marte. O problema é que não dá todo mundo naquele foguete do Musk. Né? Vai ser difícil. Agora, vamos falar concretamente. Primeiro, os Estados Unidos é o segundo maior emissor mundial de gás carbônico. E ainda por cima tem a responsabilidade histórica. Emite muito e há muito tempo. Essa história do tempo é importante, nem todos os nossos acompanhantes aqui devem se dar conta disso. Quando você emite carbono do petróleo, do desmatamento, né, do metano dos lixões, esses gases não ficam um pouquinho e morrem, vão embora, não. Podem ficar 80 anos, 100 anos aquecendo. Então, uma parte do aquecimento que a gente está vivendo hoje são de emissões que aconteceram há 40 anos, há 50 anos atrás. Bom, agora, dito isso, os Estados Unidos não é só o Trump. Há vários estados americanos que têm políticas pró-clima. A Califórnia e pelo menos mais 19 outros. Políticas vigorosas. O André Corrêa do Lago e a Ana Toni, que vão ser, respectivamente, o presidente e a secretária executiva da COP30 em Belém, eles já disseram que vão convidar esses estados para estarem lá presentes. Quer dizer, os Estados Unidos não vai estar ausente. O Trump vai estar ausente, mas uma parte da sociedade americana vai estar lá. Outra coisa, os empresários. E aqueles empresários, Miguel, que investiram bilhões em energia solar, energia eólica, né? Várias medidas de redução das emissões por processos industriais, reciclagem do lixo, reaproveitamento. O que eles vão fazer? Agora que o Trump acha que tudo isso é uma invenção marxista, o que essa turma toda vai fazer com esses investimentos bilionários que eles fizeram? É claro que várias dessas questões vão continuar. Agora, que é um golpe duríssimo, não há dúvida. Não só esse, né? Estava analisando os mais de 60 decretos do Trump, é um desastre total, não só para os imigrantes, né? Para toda a questão dos LGBTs, das mulheres, dos negros. Ele proibiu as empresas de assumirem posições pró-inclusão e pró-diversidade. E o pior, vocês devem ter visto hoje no noticiário, Yara, algumas empresas, McDonald's e outras, já estão recuando das políticas que elas tinham assumido, só para serem baba-ovo do Trump, né? Se curvarem ante a agressividade, ao poder, né? E as ameaças que esse senhor faz, já estão recuando. Então,
São ameaças de todos os lados. Mas a gente está aqui no tema clima, depois a gente passa para os outros temas. É claro que é um baque, até porque se estava imaginando que os Estados Unidos tivesse ganho a seria um dos países que entraria com recursos para os fundos climáticos, inclusive para o Fundo Amazônia, que eu próprio criei em 2008, e o Fundo Clima, que eu próprio criei em 2009. Eu estava imaginando que os meus fundos lá, eu estou brincando, os fundos brasileiros, né, e do planeta, vai chover recursos para esses fundos, sem dúvida, mas os recursos americanos seguramente não vão existir, ou muito poucos, até porque ele é tão vingativo, tão cruel e perverso, que se uma empresa individualmente colocar lá, ele vai em cima dessa empresa, vai retaliar, vai taxar, vai excluir de algum edital. Quer dizer, ele é uma figura muito terrível mesmo. Então, é claro que para o clima isso foi um desastre. Agora, como eu disse, era esperado, tem alternativas, ele não fala por todos os Estados Unidos, muitas coisas que estão em andamento não vão voltar para trás, na Califórnia e outros estados, mas é uma notícia muito ruim para o clima e para a civilização no geral. Miguel? Mink, deixa eu trazer um gráfico aqui para a gente entender o papel dos Estados Unidos na emissão de gás carbônico na atmosfera. Eu acabei de colocar no grupo, Gui. Sobe lá, por favor. Emissões per capita dos 10 maiores emissores. O maior emissor absoluto dos Estados Unidos. O maior absoluto é a China. Só que a China tem 1,4 bilhão de habitantes, os Estados Unidos têm 350 milhões. Então, é importante você sempre também... Os Estados Unidos é o maior emissor per capita. E a China é o maior emissor absoluto, pouco acima dos Estados Unidos. E eu quero fazer mais uma observação, que os chineses, eu concordo com eles, que toda essa métrica é feita a partir da produção. Quando a China fala, olha, a gente precisa colocar o consumo aí, porque eu produzo tudo que o mundo consome. E só eu produzo uma peça de produtora. Tem isso também, né? Importante você falar isso. Eu nunca tinha visto esse argumento, mas é importante, Yara. Mas olha aqui, ó, esse é o gráfico do emissão per capita. Está pequenininho, então eu vou ler para as pessoas... Está pequenininha, estou olhando bem de pertinho aqui para ver, mas já estou vendo. Mas em primeiro lugar está os Estados Unidos, em segundo a Rússia, em terceiro a Coreia do Sul, Irã, Japão, China, Indonésia, União Europeia, Brasil, Índia. Você vê que os Estados Unidos caiu, todos os países, né, estão diminuindo o índice per capita porque estão tentando fazer a transição energética. A própria China, né, conhecida, é um dos países que está mais investido em transição energética. Os próprios Estados Unidos também têm investido, muitos estados, né, uma parcela importante da sociedade americana é muito consciente, né, tem muitas ONGs ambientais nos Estados Unidos, na Europa. Então, é realmente muito triste que agora, por parte do presidente da República, né, você tenha, dos Estados Unidos, você venha uma decisão dessa, que não foi só essa, né, uma que chocou muito o mundo, foi sair da Organização Mundial de Saúde. Da OMS. Isso é muito chocante. Como é que alguém faz uma coisa dessa, Mink? Olha, a mesma pessoa que assinou isso colocou como ministro de saúde um sujeito que a principal bandeira é contra as vacinas. Não só a vacina da Covid, as vacinas em geral. Ou seja, é um alucinado contra a ciência. Agora, eu te digo uma outra coisa que eu estava pensando aqui, Miguel, Yara. No Brasil, mais da metade desses atos que o Trump assinou não poderiam ser feitos por decretos. Teriam que ser feitos por leis ou emendas constitucionais. Imagina se um presidente do Brasil assinasse um papel e dissesse, agora no Brasil só tem 2 sexos, masculino e feminino. Assinou o papel. O que é isso? Pois é, né? Tem uma dele que vai cair agora. Essa de dizer que o filho do imigrante nascido nos Estados Unidos não é americano, porque isso está na Constituição. 22
governos estaduais entraram na justiça, e mesmo uma corte conservadora e majoritariamente 6-3 pró-trumpista, eles vão derrubar essa medida, porque aí já é um escárnio, uma canetada de uma pessoa tirar uma coisa que está há mais de 100 anos na Constituição. Agora, tirando esse, que é, digamos assim, um escárnio total, mais da metade do que ele assinou, aqui no Brasil, um presidente não poderia assinar isso. Teria que ser através de uma lei discutida no parlamento, sancionada pelo presidente, ou vetada parcialmente, em suma, um processo legislativo normal. Agora, eu faço uma outra observação antes de devolver para vocês. Na política, na economia e no clima, não existe espaço vazio. O Trump saindo da questão climática, outros países, sobretudo a China e a Europa, vão ocupar esse espaço. E vão produzir mais equipamentos, vão ser chamados por mais países, né, para resolver questões ambientais, vão ser mais parceiros. Quer dizer, os Estados Unidos, toda a retórica do Trump é enfrentar a China, enfraquecer a China, e, no fundo, ele está dando de bandeja para a China um protagonismo nessa e em outras questões enorme. Ou seja, ele está dando um tiro no pé. Além de dar um tiro no clima, um tiro no bolso, está dando um tiro no pé, porque está entregando para a China e outros o protagonismo de um espaço que ele está saindo fora, achando que ninguém vai ocupar. Ledo engano. Inclusive, Mink, você sabe que eu cubro China, né? Todos os dias. Sim. E é exatamente a sua análise, que é a análise dos especialistas chineses, com uma pessoa, um país a mais que somos nós e o BRICS de um modo geral, que com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, recai sobre nós, que são os maiores países do global, com a maior diversidade, do Brasil, lógico que tem outros países importantes. Ô, Yara, o seu som está dando problema de novo. Gente, que coisa. Cai e fica assim meio inaudível, uma coisa estranha. É verdade, para mim também. Eu até mudei. Ó, esse daí então melhor agora. Melhorou. Esse daí eu vou mandar para você pelo Zap, para você ver. É muito interessante essa ponderação dos chineses. Que, olha, a gente precisa a partir do consumo e não da produção, porque a China ela é o chão de fábrica do mundo. Né? E aí eles ponderam esse olhar aí, vamos medir essas emissões. Bota nos comentários aí, tem que medir dos dois, né? Tem que medir da produção, porque as fábricas têm que reduzir a poluição. Claro. Exatamente. Mas essa ponderação é importante. Eles querem um equilíbrio nisso daí para poder dividir as tarefas de enfrentamento à crise climática. Ô, Miki, só para te fazer uma observação, que é essa coisa essa loucura do Musk, e que o Trump falou também, né, agora, de mandar todo mundo para Marte, né? Ou seja, destrói o planeta, vai todo mundo morar em Marte. Só para lembrar as pessoas que Marte, não dá para morar em Marte, entendeu? Uma pessoa morre em Marte em 30 segundos. Marte é radioativa. Marte não tem proteção atmosférica. Então, a radioatividade do Sol mata qualquer pessoa. Você tem que ficar com uma roupa ultra especial, não pode ficar muito tempo. Você tem que ficar dentro de uma base com uma coberta contra a radioatividade. Não tem clima, não tem oxigênio. Então, é ridícula a ideia de pensar de que a gente poderia morar em Marte. Né? Você teria que fazer uma terraformação, para ter atmosfera magnética. Ele acredita nisso. Ele está falando isso para valorizar os foguetes dele e para atenuar a lambança que eles estão fazendo. No fundo, eles não acreditam em mudanças climáticas.